Tá pegando áudio, gente, né? Oi, gente. Hoje eu vou trazer mais um assunto bem frequente no consultório, que é a síndrome do ovário policístico, né? A SOP. Né? E como a nutrição vai poder ajudar nesse tratamento. Então, se você tem esse diagnóstico, então conhece alguém que tenha, fica de olho em todas as dicas que eu vou dar. Mas antes, se inscreve lá no canal e aproveita todas as informações. It's a beautiful day. And I'm gonna be just fine. Gente, tá ficando cada vez mais frequente as pacientes chegarem no consultório dizendo que tem o diagnóstico de SOP, né, a síndrome do ovário policístico. E elas não sabem que a nutrição pode ajudar e muito, tanto a auxiliar no tratamento medicamentoso, como a diminuir os sintomas que essa síndrome ela traz. Então, eu vou dar aqui algumas dicas de como melhorar, certo? De como auxiliar o tratamento que você já vem fazendo, tá? Primeiro, a gente sabe que a SOP ela está diretamente relacionada com obesidade, com sobrepeso, com resistência à insulina, né? O que pode levar no desenvolvimento do diabetes. E principalmente a infertilidade. Então, assim, vamos lá. Se eu falo em sobrepeso, se eu falo em obesidade, eu sei que se eu reduzir o peso, se houver essa redução, eu vou conseguir diminuir esses sintomas, né, que a síndrome do ovário policístico que acarreta. Segundo, resistência à insulina. Eu tenho que consumir alimentos que vão melhorar essa sintonia entre a glicose e entre a insulina. Porque a gente sabe que a insulina ela é um hormônio que ela é liberado para que ela pegue aquela glicose da corrente sanguínea e jogue para dentro da célula para gerar energia. O que acontece? O meu corpo, ele entende que está havendo uma dificuldade, ou então que eu estou liberando pouca insulina, e começa a liberar uma quantidade excessiva de insulina na minha corrente sanguínea, certo? E isso traz inúmeros prejuízos para a saúde, dentre eles o acúmulo, inclusive, de gordura visceral, certo? Que é bem perigoso, que é um fator de risco cardiovascular. Então, a gente já falou de sobrepeso, já falou de obesidade, resistência à insulina e infertilidade. Eu sei que existem alguns alimentos que vão favorecer a uma maior fertilidade na mulher. Então, eu tenho que incluir esses alimentos, certo? Então, vamos lá, anota lá as dicas de alimentos que eu vou dar para melhorar tanto a questão da obesidade, sobrepeso, resistência à insulina e infertilidade. Então, eu vou dizer o que você deve evitar e o que você deve incluir na sua rotina alimentar. Então, primeiro, evitar alimentos industrializados, certo? A gente sabe que na maioria dos alimentos que a gente já compra pronto dentro de um pacotinho, tem uma lista de ingredientes enorme. E muitas vezes esses ingredientes não são tão bons. Então, se você tiver que consumir alimento industrializado pela sua rotina, por exemplo, pelo menos tente incluir alimentos industrializados com poucos ingredientes, certo? E que sejam integrais, porque isso vai ajudar e muito. Evitar alimentos ricos em gordura trans e gordura saturada, né? Que mais uma vez nos industrializados eu encontro uma quantidade grande desse tipo de gordura. Isso favorece uma gordura visceral, vocês não fazem ideia, tá? E vai fazer com que vocês não consigam ter essa redução de peso que é tão necessária. Dica 3. Tente incluir também na sua... Ixi, eu confundi foi tudo, que eu tava falando de evitar, né? Volta, vamos lá, evitar. Então, falei de gordura trans, gordura saturada, de industrializados. Dica 3, evite alimentos refinados. Então, o que são alimentos refinados? Pão branco, arroz branco, alimentos que tenham passado por um processo de industrialização muito grande e que perdeu quase todos os seus ingredientes benéficos. Então, evitar aqueles muito processados, dê sempre preferência aos integrais. Isso vai fazer com que você tenha uma melhora desses sintomas ocasionados pela SOP, tá? Então agora vamos falar do que incluir na sua rotina alimentar. Alimentos ricos em ômega 3, extremamente importante. Então assim, por exemplo, peixes, sementes, muitos suplementos. Hoje em dia tem suplemento de ômega 3, então que é super bacana. Dica 2 do que incluir:
procure incluir alimentos integrais, então cereais integrais, onde a gente vai ter uma maior quantidade de fibras, uma quantidade maior de micronutrientes. Isso também vai favorecer a diminuição dos sintomas da SOP. E outra dica bem bacana, certo? É incluir alimentos que tem uma quantidade menor de carboidrato. Fazer uma redução de carboidrato mesmo. Hoje em dia a gente tem diversas estratégias nutricionais que pregam essa redução de carboidrato. Isso vai fazer com que você perca peso, vai fazer com que a sua resistência à insulina melhore, certo? Então, anotou as dicas? Então agora aproveita e segue bem direitinho que você vai ver que todos esses sintomas vão diminuir. Ai, gente, eu esquecendo, mais uma dica de ouro essa, viu? Inclua diariamente o consumo de chá de hortelã, 2 xícaras ao dia, certo? Isso também vai ajudar bastante no tratamento, tá? Então, até a próxima!